Olá a todos, aqui é Silvio Barbosa do canal Oração e Palavra. Estamos com mais um vídeo no canal e hoje tratando sobre um tema muito interessante: futebol e a Bíblia. Muitas pessoas têm a ideia de que Deus, tendo fome na África, tendo situações de guerra no mundo, ele não pode se preocupar com coisas comuns como jogos esportivos. Mas a Bíblia nos fala que Deus ele controla todas as coisas, ele é Senhor do universo e não existe nenhuma área em que ele possa estar sem ter controle e sem ter atuação. Nós temos muitas vezes os atletas de Cristo que reverenciam Deus a respeito dos seus feitos. A frase comum, não foi sorte, foi Deus, é muito utilizada pelos atletas. Muitas vezes já tivemos atletas com faixa 100% Jesus e outros agradecendo em oração por aquilo que Deus é capaz de fazer no esporte. Mas a pergunta que fica é: Deus interfere em eventos esportivos ou não? Essa é uma área menor, essa é uma área... Algumas pessoas usam o termo deuses do futebol como se houvessem outros deuses menores que fossem lidar com essas práticas menores. Mas a questão é que o Deus Todo-Poderoso, ele não pode ter uma área em que ele não interfira. E vamos pensar uma coisa, em primeiro lugar. O esporte não é algo tão menor quanto se pensa. Muito dinheiro rola no mundo do futebol profissional. Os jogadores ganham milhões e gira muito dinheiro envolvido. Então são muitos empregos gerados, é uma série de situações de justiça e injustiça que acontecem nesse meio. Muita corrupção, muita maldade, muita... e também superação, celebração de valores. Então nós temos um ambiente que ele é complexo, ele não é um ambiente tão menor. Muitas vezes o esporte, o futebol é a forma como meninos da periferia conseguem conseguem subir na vida, conseguem efetivamente transformar a sua vida e a das suas famílias. Muitos jogadores de futebol eles começaram de origem humilde. Mas a pergunta que fica é: Deus interfere no futebol ou não? Deus interfere no resultado de uma partida ou não? Esse é o ponto. E o ponto que a gente precisa entender primeiro é que imaginar que Deus não interferiria faz com que a gente pense de Deus de uma forma como ele não é. Quando nós pensamos a respeito de Deus, nós pensamos muitas vezes em alguém que está lá no céu, decidindo de maneira arbitrária sobre todas as coisas. Então, para ele interferir no futebol, ele teria que escolher um time que vai ser campeão, um time que vai perder, e ele interferiria de uma maneira arbitrária. Primeiro ponto, essa não é uma visão do Deus cristão. Os deuses gregos, eles eram cheios de paixões, eles eram como homens que tinham vontades e desejos aleatórios. Mas o Deus descrito na Bíblia, ele estabelece a sua ação através de princípios. Ele estabelece a sua ação através de situações que ele criou. Quando ele coloca Adão e Eva lá no paraíso, ele define: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, no momento os seus olhos vão se abrir e vocês morrerão. Então havia um princípio, não era aleatório, não era Deus tendo vontade de destruir Adão em algum momento. Não. O pecado ele entra no mundo e então a morte passa a reinar no mundo. A quebra de um princípio fez com que houvesse uma atuação de Deus. E em vários momentos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos ver essa dinâmica. E uma dinâmica muito interessante está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 6. Nós somos de Deus. E quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá? Esse está em João 4, não em Tiago 4. Tá? Basicamente, o que a gente tem nesse sentido? Aqueles que ouvem são de Deus, aqueles que não ouvem
não são de Deus. Tá? Em Tiago, nós vamos ter outra expressão muito interessante nesse sentido. Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vemos aqui situações condicionais. Deus faz o quê? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, a humildade ela é sempre recompensada por Deus. Quando o jogador ele se coloca numa posição humilde, não numa posição arrogante, Deus o abençoa. E a gente sabe que a palavra fala de graça natural também dada para todos os homens. Logo na sequência do texto também tem resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Se não há sujeição a Deus, se não há resistência, o diabo não foge. Então existem princípios condicionais na palavra de Deus. Buscai e achar-me-ei, batei e a porta será aberta. Existe uma série de mandamentos condicionais que fazem com que nós possamos ter, não digo vantagens, mas que nós podemos ter situações diferenciadas baseadas no relacionamento com Deus. Esse é o ponto. Muitas pessoas falam que isso é injusto, que Deus não interfere numa seleção de trabalho. Deus interfere numa seleção de trabalho. Não necessariamente de maneira arbitrária, mas nos dando capacidade para estudar mais, dando capacidade para reter melhor as informações, dando disciplina e discernimento para que a gente cumpra e seja responsável no nosso trabalho. Se você está num ambiente de trabalho e você segue os princípios da palavra de Deus, você é responsável, você é honesto, você é trabalhador, você não vive na preguiça, isso com certeza vai gerar prosperidade na sua vida. Tá? Pode ser que você erre em outros princípios em administrar os seus bens em casa. Mas Deus vai te dar prosperidade se você trabalhar direito, se você trabalhar com responsabilidade. É um fato. É um fato porque Deus não descumpre as suas promessas. Em Timóteo está escrito que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus estabelece a sua ação através dos seus princípios. Quando ele julgava nações, ele julgava através dos seus princípios. O meu primeiro relacionamento entre Deus e o futebol se deu numa partida de futebol antiga, tá? Entre Grêmio e Náutico. Eu sempre fui colorado, mas quando eu me converti, eu deixei as coisas do futebol um pouco de lado. Hoje em dia, eu assisto um pouco mais também e sempre tenho insights interessantes a respeito do que Deus tem estabelecido. Mas uma das lembranças que eu tenho é lá na Batalha dos Aflitos. E então havia um retiro na igreja que eu estava, eu deveria falar e eu não estava preocupado com o jogo. Eu era talvez a única pessoa gremista ou colorado não preocupado com o jogo. Eu saí, era um retiro na praia, eu saí para caminhar na orla do mar e voltei num horário que eu imaginei que o jogo já teria acabado. Mas o jogo estava naquela confusão, todas as pessoas atentas ao jogo, desesperadas, porque era um gol do Náutico que poderia manter o Grêmio na segunda divisão. E Deus colocou no meu coração de falar para as pessoas que estavam ali: vocês já pensaram se o goleiro pega o pênalti? E aí todo mundo olhou para mim com aquela cara brava, irritada, um colorado falando a respeito daquilo, não respeitava a dor e o sofrimento das pessoas. E aí o jogador chuta a bola e o goleiro defende. E aí diz: já pensaram agora na possibilidade do Grêmio ir fazer um gol? E aí o Anderson pega a bola e o resto todos conhecem a história. Tem inclusive um amigo de uma igreja que eu frequentei que estava naquele jogo e com certeza orou bastante para que Deus abençoasse o trabalho que eles haviam feito. E entendendo aquele princípio, naquele momento Deus me deu uma palavra de que havia esperança ainda. Quando você crê, tudo é possível para aquele que crê. Naquele momento era um princípio de fé. E o princípio de fé é reconhecido por Deus. Então, crer que podia acontecer daquela maneira pode realizar aquilo.
Então muitos jogadores, eles creem que Deus pode os abençoar e Deus os abençoa, porque Deus estabelece o princípio da fé. Nós precisamos entender que Deus, ele não é arbitrário. Deus, ele é perfeito nos seus caminhos, perfeito nos seus princípios, e ele estabelece a sua verdade de forma de que os seus princípios operam. E então sim, Deus atua no futebol, Deus continua punindo a arrogância, Deus continua exaltando os humildes. Humilhai-vos e serão exaltados. Quando tem muitos jogadores que eles eram muito bons, mas por causa da sua arrogância, eles não foram tudo aquilo que poderiam ser. Muitos, se buscassem a Deus, poderiam ser muito maiores do que foram. Muitos estão ricos e talvez não estejam preocupados com isso. Mas quando se segue os princípios da palavra de Deus, existe uma bênção que Deus dá a todos aqueles que andam de acordo com os seus caminhos. Então não existe nenhuma área que nós possamos julgar menor ou menos importante, porque Deus opera tudo em todos e Ele está interferindo ativamente em tudo. Mas não se engane, Deus não é arbitrário. A sabedoria dele entende quem deve ser exaltado e quem não deve ser exaltado, e ele estabelece isso como princípio, não como arbitrariedade. Ele não é um Deus cheio de caprichos. Ele é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, que atua na vida de todos. É isso por hoje. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, dê like, compartilhe o canal, se inscreva no canal. Eu conto com a sua ajuda para continuar espalhando a palavra de Deus. Um Deus que interfere em tudo e pode interferir naquela situação que talvez você não tenha coragem de orar, porque você acha que Deus não vai te atender, Deus quer ouvir você, até nesse momento. Muito obrigado.